Abra tua Bíblia em Daniel, capítulo de número 11. Daniel, capítulo 11, do versículo 32 em diante. Daniel, capítulo 11, versículo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todos os deuses, contra o Deus dos deuses. Falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque que sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e um Deus a quem seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, com o auxílio de um Deus estranho. Agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará, e entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas as suas mãos escaparão, estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Amém? Podeis tomar assento. Daniel traz as profecias para os últimos dias, os dias do reino do anticristo. Mas ele dá uma palavra muito importante, no versículo de número 32. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus. Nós vamos viver tempos que precisaremos conhecer Deus, cada dia mais nos achegarmos ao conhecimento de Deus, saber quem é Deus, quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o que está armado, o que está predito, qual a intenção do anticristo, quais são as suas artimanhas, qual o seu modo de agir, o que ele está preparando para dominar a terra, dominar os países, dominar os governos e, se possível, destruir os escolhidos. Se possível, mas se nós conhecemos o nosso Deus, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Muitas vezes ouvimos pessoas que passaram por um processo seletivo, que se julgavam altamente capacitados e preparados
porém foram rejeitados na seleção. E darem seu depoimento após serem rejeitados do processo seletivo. Nem sem certa amargura e decepção a relatar a sua opinião. Muitas pessoas, elas se preparam, elas estudam e elas vão para um processo seletivo. Mas que grande surpresa quando elas são rejeitadas nesse processo. E quando vamos ouvir a sua opinião, eles com água no coração, eles relatam a sua opinião. E qual é a sua opinião? Eles dizem: hoje em dia, o que conta não é o que a gente sabe, e sim quem a gente conhece. O famoso QI. Quem te indica? Quem te indicou? Não é aquilo que você conhece, não é aquilo que você estudou, mas quem indicou você para um determinado cargo? Quem indicou você para estar nessa posição? Nos mundos dos negócios, não saberei dizer se isso corresponde à realidade, se realmente é isso. Mas tenho certeza que no plano espiritual é a mais pura verdade. Quem você conhece? Com quem você está aliançado? O importante não é o quanto você sabe, mas sim quem você conhece. A teologia nos trouxe um grande saber de Deus. Passamos a buscar o conhecimento, a teologia. E a teologia nos trouxe conhecimento, conhecemos tudo da história, conhecemos de Deus, conhecemos a história de Jesus, a história de Maria. Tudo isso a teologia nos condicionou. Milhares de livros enchem as nossas bibliotecas. Não desprezando o conhecimento, porém a diferença em conhecer estudos sobre Deus é uma coisa. Uma coisa é conhecer o Deus que você estuda, uma coisa é conhecer a religiosidade, outra coisa é conhecer a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É ter um conhecimento profundo, é saber quem Ele é, ou saber por que Ele morreu na cruz do Calvário. É saber como Ele age, o que Ele busca, o que lhe agrada. Como devemos agir? Muitas vezes nós vamos apenas para o caminho do conhecimento da teologia. Olha, preciso conhecer tudo, preciso conhecer a história de Jesus, preciso conhecer a história das tribos. Tudo isso é bom, mas ter um conhecimento profundo do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ouvir um homem que tinha todo o conhecimento, Paulo. Ele tinha todo o conhecimento humano, Hebreus. Ele se assentou ao pé de Gamaliel, instruído por Gamaliel, um dos sábios da sua época. Mas agora ele vai nos direcionar dizendo: olha, eu deixei tudo por Cristo. Tudo para conhecer Cristo. Filipenses capítulo 3, ele diz: tudo por Cristo. Ele diz: eu deixei tudo que eu conhecia, tudo que eu entendia por Cristo. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se de algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo.
E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então Paulo, ele diz, olha, se há alguém que conhecia a lei, era eu. Se há alguém que cumpria a lei, esse era eu. Se há alguém que era hebreu dos hebreus, era eu. Mas eu abri mão de tudo isso para conhecer a Cristo. Eu abri mão de todo conhecimento para poder conhecer a Cristo. Então Paulo, ele vai abrindo mão. Paulo deixa o seu antigo senhor. Qual era o antigo senhor de Paulo? O ego, a sua vaidade, o seu conhecimento. Ou melhor, ele declara que anulou tudo na cruz. Paulo, ao conhecer Jesus Cristo, ele anulou todo o seu conhecimento. Todas essas coisas, eu as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Por amor a Cristo, por conhecer a Cristo, por buscar a Cristo, eu abri mão de todas essas coisas. Então Cristo, ele pôde ser entronizado na vida de Paulo, e pode ser entronizado em nossa vida. O que nós temos que deixar? O egoísmo, a autocompaixão, a justiça própria, a autossatisfação, a importância própria, e tudo que tem a ver com o nosso eu. Eu preciso abrir mão do meu eu. Muitas vezes a teologia, os estudos nos levam ao quê? Eu preciso conhecer, eu preciso mostrar conhecimento, eu preciso saber, eu preciso estudar os judeus, porque eu preciso conhecer, eu preciso estudar as tribos. Mas Paulo, ele era conhecedor de tudo isso que muitas vezes hoje nós estamos buscando. E ele diz, eu abro mão de tudo isso, eu só quero conhecer Cristo. Eu sigo e prossigo conhecendo Cristo. Sem esse conhecimento, não importa todo o conhecimento que você tiver, não importa o que você sabe, não importa o quanto você conhece do judaísmo, não importa o quanto você conhece de religiosidade, não importa o quanto você estudou de Deus, se você não tiver o conhecimento de Cristo, tudo isso é escória. Não serve para nada. Todo conhecimento que nós estamos buscando não serve para nada. Isso acontece com as pessoas que vão fazer uma seleção, vão passar por um processo. Apesar de todo o conhecimento que ele agrupou, que ele tem, o que importa muitas vezes é quem te indica. Quem você conhece? Qual é o teu relacionamento? Com quem você tem relacionamento que pode te colocar nessa posição? A mesma coisa é o mundo espiritual. Não importa o teu conhecimento, se você não conhece Cristo, você não conquistou nada. Você pode ser hebreu dos hebreus, você pode ter estudado com os melhores professores, mas se você não conhece Cristo, você não conheceu nada. E Daniel, ele está falando sobre os últimos dias. Ele está falando aquilo que vai acontecer, como o anticristo ele vai avançar, como o anticristo ele virá sobre as nações, vai roubar toda a riqueza do Egito, ele vai avançando contra as nações, ele vai trazer um Deus que não é o Deus dos nossos pais, e muitos com ouro e com prata irão honrá-lo, e muitos que se chegarem a ele serão gratificados. Então é um tempo de perguntarmos, que caminho eu estou seguindo? Que caminho eu estou indo? A quem eu estou ouvindo? Versículo 7 ele diz, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade tenho também por toda
por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Tudo isso foi deixado para trás. Hoje estamos vivenciando uma fé intelectual e lógica. Hoje nós estamos vivenciando uma fé intelectual, uma fé lógica. Mas Paulo mesmo ele diz, a letra ela mata. Uma fé firmada em professores, uma fé firmada em mentores, uma fé firmada em doutores intelectuais, psicologia cristã. Tudo isso é que o povo está seguindo hoje. Tudo isso é que nós vamos seguindo hoje. Tem programas e mais programas ensinando como você manter seu casamento, como prosperar, como ganhar, como vencer. A fé, ela tem que agradar a Deus. A fé, ela tem que agradar a Deus. Se não estiver agradando a Deus, não importa a quem você agrada. Se agradar a Deus, se você agradar a Deus, não importa quem vai se desagradar de nós. Muitas vezes nós ficamos preocupados com pessoas que vão se desagradar de nós. Mas o importante na fé é agradar a Deus. O importante na fé não é agradar homens. O importante na fé não é juntar pessoas que vão te aplaudir. O importante na fé é agradar a Deus. Há muitos caminhos que vão nos dizendo, faça isso, faça aquilo, faça desse jeito. Mas nos esquecemos dos ensinamentos de Cristo. Dos ensinamentos que Cristo ele tem nos revelado. Daniel diz, os violadores da aliança, aqueles que violam a aliança, aqueles que quebram a aliança, a profecia sobre o fim do anticristo, com lisonjas ou ameaças para corromper os cristãos e levá-los para adorar outros deuses, outros ensinos. O que mais temos visto em nossos dias? Esconder a cruz, esconder o nome de Jesus. O que mais temos nos apercebido nos líderes religiosos do nosso dia? Olha, não podemos falar o nome de Jesus, porque nem todos louvam a Jesus, nem todos adoram a Jesus. E vamos apresentar outros deuses, vamos apresentar outra maneira de adorarmos. Olha, para que nós possamos agradar certo povo, para que possamos agradar a todos, nós não podemos falar de Jesus. Eu vi já líderes religiosos pegar a cruz e guardar no bolso, para não afrontar o outro lado. Eu já vi líderes falando, olha, vamos deixar de falar de Jesus. Jesus não é comum a todos. Cada um adora o Deus que quiser. Isso é a palavra que Paulo está nos ensinando. Então, conhecer o seu Deus, aquele que tem um conhecimento experimental e não intelectual, aquele que tem uma experiência com Deus, se torna forte. O que é forte? Forte é ter resistência para resistir de apostate, de se desviar, de ir para outros ensinamentos. Fará proezas. Proeza é o fruto na vida de quem decidiu ousar, decidiu continuar. Paulo foi um homem que ele decidiu ousar contra seu povo, contra os ensinamentos, contra os seus companheiros. Ele decidiu ousar. O que Paulo fez? Eu abro mão. Todos olhavam para Paulo e diziam, olha Paulo, o teu conhecimento é tremendo. E ele dizia, eu abro mão. Quando todos estavam perseguindo Jesus, Paulo teve um encontro com Jesus. Quando todos estavam perseguindo a igreja, Jesus teve um encontro com Paulo. Se mostrou a ele. Paulo, você tem que me conhecer.
os nossos dias, ou nós vamos ter um encontro com Cristo, ou seremos enganados pelo anticristo. E vamos honrá-lo, em troca de moedas, em troca de ouro, em troca de uma vida melhor. Iremos honrar a apostasia. Então, proeza é o fruto na vida de quem decidiu ousar. Algo que se realiza em aliança com Deus, caminhar na fé. Como que nós vamos ter que caminhar nesses dias? Caminhar na fé. Caminhar, mesmo que o ensinamento seja, não fala de Jesus. Olha, você quer atrair pessoas? Não fala de Jesus. Fala de como enriquecer, fala de como conquistar. Fala que Deus vai dar carro, fala que Deus vai dar casa. Você atrai uma multidão. Permite tudo, pode permitir tudo. Permite as festas pagãs dentro do culto. Precisamos trazer pessoas. Vamos permitir as festas pagãs dentro do nosso culto. Que mal faz misturar as festas pagãs com as festas ao nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem problema nenhum. Nós estamos vivendo apostasia. Nós estamos vivendo aquilo que o anticristo ele está plantando dentro do nosso meio. Não honrarão mais o Deus de seus pais. Se perguntar a um jovem hoje, quem é Jesus? Ele não sabe. Se perguntarmos a um jovem hoje, a grande maioria não sabe nada de Jesus. Não tem conhecimento algum. Ele acha que a igreja é um lugar social. E muitas estão se tornando um lugar social. Eu passo por algumas igrejas que tem festa, vendendo cachorro quente, trazendo atrações, mas não se fala o nome de Jesus. Não se prega o nome de Jesus. Não se ensina quem é Jesus. E o povo, sem se aperceber, está sendo levado, está sendo contaminado, e vai adorar outros deuses. E vai buscar outros deuses. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados, embranquecidos até o fim do tempo. Porque será ainda para o tempo determinado. É um tempo de redenção. É um tempo de buscarmos. É um tempo de voltarmos a Deus. É um tempo de buscarmos a unção do Espírito Santo de Deus. É um tempo de ouvirmos a palavra. O apóstolo João, ele fala sobre os últimos dias. Não há nada que está acontecendo que Deus já não revelou aos seus profetas. Não há nada que está se levantando que Deus já não mostrou aos seus profetas. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega Jesus Cristo. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho também tem ao Pai. O que os grandes religiosos estão te dizendo hoje? Nega Jesus. Jesus é um problema, porque muitas nações não querem Jesus, mas todo mundo vai falar
há um Deus superior. Todo mundo aceita. Até o incrédulo, quando você diz, olha, mas tem uma força maior, ele diz, é verdade. Todo mundo reconhece que tem uma força maior. Mas eles rejeitam Jesus Cristo. E a palavra diz, aquele que rejeita Jesus Cristo, rejeita também o Pai. Então não se engane, é mentira. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Se nega o Filho, nega o Pai. Nós estamos vivendo tempos angustiantes. Tempos que pessoas que já foram de entre nós, já conviveram conosco, hoje estão trazendo outra doutrina, outro ensinamento. Estão trazendo um ensinamento que não é um ensinamento de Cristo. E muitos estão dando ouvido, muitos estão ouvindo, muitos estão dando crédito. Mas como é que se pega o mentiroso? Quando alguém nega Jesus, ele é mentiroso, ele é anticristo. Quando ele nega que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, ele é mentiroso. Não dê crédito, não vá nos seus ensinamentos. Quando ele diz para você, olha, temos que aceitar tudo, temos que aceitar todos, ele é mentiroso. E como é que nós podemos vencer tudo isso? Só há uma maneira de vencer, pela unção que nós recebemos. Versículo 27 diz, e a unção que vós recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas essas coisas, e é verdadeira e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não se deixa enganar. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não vá por ensinamentos errados. Quem tem o Espírito Santo de Deus, não importa quem esteja ensinando. Se estiver ensinando outro evangelho, que não seja este, é um maldito. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, conhece o evangelho de Cristo, conhece os seus ensinamentos, não rejeita o verdadeiro ensinamento. Quem conhece e tem o Espírito Santo de Deus, não precisa nem ser ensinado. Se alguém bate na tua porta no domingo de manhã, e diz, olha, eu só quero te ensinar, rejeita. Rejeita. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não precisa que ninguém te ensine um evangelho que não seja o evangelho genuíno. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você não para dar crédito a falsos ensinamentos. Você não vai, desculpem, não aceite ensinamentos errados, permaneça nele. O que é a palavra? O ensinamento que você recebeu de Cristo, aquilo que você buscou em Cristo, permaneça nele. Uma coisa é certa, as profecias de Daniel, elas estão se cumprindo. As profecias estão aqui para você acompanhar. As profecias, elas vêm se cumprindo em nossos dias. Mas algo é muito importante. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece seu Deus, se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Esse é o momento de nos fortalecermos em Deus. Esse é o momento de buscarmos conhecer Deus. Não conhecer a história, não conhecer o judaísmo, mas conhecer Deus. Ter experiência com Deus. Ouvir o Espírito Santo de Deus. Buscar o Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, ele diz, olha, uma coisa vai preservar vocês de falsos ensinamentos, de doutrinas loucas, é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você não vai ficar num lugar onde
cultos pagãos estão entrando, onde a idolatria entrou, onde tudo que se faz parece igreja, mas não é igreja, onde tudo que se faz parece que estão louvando a Deus, mas não estão. É um engano. A palavra do Senhor diz que desde o princípio ele é mentiroso e ele é enganador. E se possível, até os escolhidos seriam apanhados. Até os escolhidos, aqueles que foram separados, aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que têm uma aliança com Deus. O que vai te salvar nesse tempo? Não é se você frequenta esse culto, aquele culto, se você tem esse conhecimento, aquele conhecimento. O que vai te salvar nesse tempo, qual é a tua aliança? Com quem você tem aliança? O povo que conhece o seu Deus fará proezas, será forte. Então esse é o momento de conhecer Deus, não conhecer religiosidade, não ser levado por eventos que voam com o tempo, com o vento. Eu sempre digo, olha, eu ouço de tantas igrejas que estão explodindo de tanta gente. Passado 1 ano, 2 anos, a igreja desaparece. Mas aquela mesma pessoa que chegou para mim disse, olha, está vendo a igreja lá? Faça daquele jeito. Ele não diz mais nada, porque o diabo levanta outro igual, e ele vai para outro igual. Ele está de lugar em lugar, de movimento em movimento, mas não conhece Deus. Não tem intimidade com Deus, está sendo levado por mentiras, por idolatrias, está negando a cruz. Há um tempo atrás nós tínhamos uma igreja na nossa região que negava a cruz e dizia que todos os jovens deveriam ter uma caveira tatuada. Uma caveira tatuada. Levou tantos jovens a fazer uma caveira tatuada. Era uma igreja. Desapareceu, ninguém fala mais. Quem fez a caveira provavelmente precisa de oração de libertação, porque está endemoniado. Mas ninguém fala mais. Eu ouvi várias vezes chegando a mim dizendo, vai lá aprender, vai lá ver como se cresce igreja. Olha, começou do nada, já está com mais de 2.000 pessoas. O diabo está enganando muita gente. Cuidado. Cuidado. Muitas nações irão seguir o anticristo. Muitas nações. Ore para que o Brasil não tenha um governo que se renda ao anticristo. Ore para que o Brasil não se deixe levar pelas artimanhas do anticristo. Não vote em pessoas que estão aliançados com o mal. Você tem um voto. Vote em pessoas que possam crer em Jesus Cristo, que tem o nome de Jesus Cristo não só na boca, mas na sua vida. Olhe a pessoa, olhe o que ele pensa, olhe o Deus que ele adora. Nós brasileiros estamos esquecendo de olhar os frutos, olhamos as árvores frondosas, bonitas, mas esquecemos os resultados que trazem sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Então, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, fará proezas. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Continuar o conhecimento, a busca, abrir mão de tantas mentiras, de tantas idolatrias, de tantas coisas que nós já ouvimos, de tantos ensinamentos malignos que nós ouvimos, e muitos fizeram parte, muitos se batizaram nessas coisas, muitos se batizaram nessas coisas, muitos se deixaram levar por ensinamentos errados. Muitos hoje negaram Jesus Cristo, porque estão dentro de seitas que negaram a Jesus e negam a Jesus. Ensinamentos que bateram na porta, ensinamentos no momento de angústia e de tristeza que você estava vivendo, e te apareceu como uma tábua salvadora, mas é um tempo de negar essas coisas. É um tempo de negar o mundo. Paulo não teve dúvida. Paulo não olhou e disse, mas eu tive este ganho, eu tive este ganho, eu tive aquele ganho, olha, isso me abençoou. Paulo disse, eu abro mão.
Isso para mim é lixo. Eu abro mão de tudo que eu sabia, de tudo que eu tinha, para seguir a Jesus. É abrir mão, abrir mão. Paulo não teve dúvida, é por Cristo e é para Cristo. É por Ele que eu dou a minha vida, é por Ele que eu busco, é por Ele que vem a salvação. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22. De número 14, diz assim a palavra: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 discípulos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai-o, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Este cálice é o meu sangue, que é derramado por vós. Chegada a hora, ele pôs-se à mesa e disse: Desejei muito comer convosco. Desejei muito que você viesse participar. Eu desejei muito que você fizesse parte da minha mesa. Eu desejei muito que você tomasse do meu sangue, comesse do meu corpo, para que nós tivéssemos esta unidade. Todas as vezes que você come e bebe o vinho, a memória do Calvário é avivada para o perdão do pecado. Todas as vezes que nós participamos na mesa com o sangue e o corpo de Cristo, o Calvário, ele vem à nossa lembrança. Só pelo Calvário os nossos pecados são perdoados. Só em Jesus Cristo Ele pode perdoar os nossos pecados. E Ele diz: é chegada a hora. Chegou o momento. E Ele pôs a mesa. Sempre que a mesa é colocada, se sente na mesa como convidado, se sente na mesa como participante, se sente na mesa em memória de Cristo, se sente na mesa para celebrar. Todas as vezes que você participa do corpo e do sangue de Cristo, você está dizendo ao mundo espiritual: eu não abro mão desta aliança, eu não abro mão de Cristo, eu não abro mão do seu sacrifício, eu não abro mão do Calvário, eu não abro mão da cruz. Todas as vezes que você participa, e devemos participar sempre que somos convidados à mesa. Essa é a primeira Santa Ceia deste ano. Deveríamos estar todos aqui participando nesta manhã, porque nesta manhã você está determinando o ano. Eu não abro mão. Eu não abro mão, eu não nego Jesus Cristo. Eu não nego que Ele é o meu Salvador, que Ele é o meu Redentor. Eu não nego que Ele morreu na cruz pelo meu pecado. Eu não nego que eu tenho uma aliança com Ele. E Ele diz: este é o meu corpo, este é o meu sangue. Aliança, o reino estabelecido. É através dessa aliança que o reino é estabelecido. O povo que conhece o seu Deus fará proezas. Você quer fazer proezas este ano? Conheça Deus, conheça o nosso Senhor Jesus Cristo, faça uma aliança com Ele. Nesta manhã, não abra mão. Ao tocar no cálice, ao tocar no pão, faça em memória. Traga o Calvário para esta memória. Senhor, não me deixe tropeçar. Senhor, não me deixe ir por ensinamentos errados. Senhor, não me deixe ir, Senhor, por aquele que o mundo está apresentando agora. Senhor, que eu não venha negar o Teu nome. Senhor, que eu não venha negar a Tua cruz. Senhor, que eu não venha ouvir os falsos ensinadores, aqueles que dizem que para termos paz no mundo, temos que negar o Teu nome. O Senhor é o príncipe da paz.
Só haverá paz se o Senhor reinar. Só haverá paz se reconhecemos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se deixe enganar, não se deixe levar. Esse é um momento de aliança com o Senhor. Aliança, não importa o teu conhecimento, não importa quanto você tem conhecimento, importa, você conhece Cristo? Você tem aliança com Cristo? Você vive e Cristo vive em você? O Espírito de Deus, Ele está em você? Se o Espírito de Deus está em você, ninguém que vier te ensinar outro evangelho poderá te ensinar, porque você já conhece. Apóstolo João disse: olha, eu estou escrevendo, não porque vocês não sabem, vocês sabem, vocês conhecem, mas há um enganador, e ele está procurando a quem ele possa tragar. Então é um tempo de firmarmos aliança com Cristo, é um tempo de sentarmos na sua mesa. Eu sempre quis comer esta ceia com você, eu sempre quis que você participasse, eu sempre quis que você estivesse à minha mesa, eu sempre quis partilhar com você. E é uma decisão pessoal, é uma decisão que cada um vai tomar. Judas decidiu que não participaria mais. Judas decidiu ir embora, e teve o seu trágico fim. Aqueles que ficaram, aqueles que mesmo em pecado se arrependeram e fizeram uma aliança com Cristo. Esta manhã é uma manhã de aliança com Cristo. O povo que conhece o seu Deus fará proezas, será forte. Curve a sua cabeça nesse momento. Fale com Deus nesse momento. Fale através do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu rejeito todos os ensinamentos errados. Senhor, eu rejeito tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, me guarda nesses dias, dias tenebrosos, dias que se levantam grandes religiosos para enganar o povo, para trazer a mentira, para introduzir o falso Cristo, o falso ensinamento. Senhor, aqueles que têm vergonha da cruz, aqueles que rejeitam falar o Teu nome, aqueles que fazem culto a tudo, menos ao Teu nome. Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a buscar a Tua face, nos ensina, Senhor, a ir pelo caminho correto. Senhor, nos ensina, Pai, que a única coisa que nos livra do mal é a aliança contigo, é a aliança através do Teu sangue e do Teu corpo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E abrir mão do seu ego, abrir mão do seu conhecimento, abrir mão do seu entendimento, abrir mão de todo o ensinamento que veio, que você sabe que é contra Cristo. Abrir mão de tudo que o mundo tem tentado colocar em nosso coração, escórias, lixo. Abra mão de tudo isso, abra mão por Cristo. Busque em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui nesta manhã, Pai. Senhor, somos um povo escolhido, um povo separado, um povo que o Senhor nos chamou para uma aliança. Senhor, sabemos que o anticristo está furioso, e ele vem entrando em todos os meios, usando todas as suas artimanhas, entrando dentro do culto santificado ao Teu nome, para que possa roubar, para que possa levar muitos para as suas fileiras. E sem entendimento, sem conhecimento, muitos vão se deixando levar, sem entender que o anticristo, ele já está entre nós, e que era dos nossos, mas não nos pertence. Ele não louva o mesmo Deus, ele não honra o mesmo Deus. Ele se torna um Deus desse tempo, um Deus desse século. Senhor, não nos permita, Pai, nos envergonharmos do Teu Evangelho. Não nos permita, Senhor, sairmos da sã doutrina. Senhor, cura nesta manhã, liberta.
todo espírito do engano, todo espírito da mentira, caia por terra do nosso meio. Todo espírito maligno que usa a boca de muitos que se dizem nosso, sejam calados, em nome de Jesus. Senhor, toma a nossa casa, toma a nossa família. Senhor, faça uma aliança conosco, Pai. Senhor, dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Senhor, nos dê a sabedoria. Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê o dom para discernir. Senhor, precisamos discernir aquilo que serve daquilo que não serve. Senhor, entre em nosso meio esta manhã. Senhor, ao tocarmos no cálice, Senhor, ao comermos o pão, firmamos esta aliança com o teu Calvário. Senhor, não abrimos mão do teu Calvário, não abrimos mão da tua redenção, não abrimos mão da tua salvação. Senhor, não há outro Deus, não há outra salvação, não há outro entendimento. Senhor, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador. Amém.